Bom dia a toda a comunidade paulistana, também aos radiovintes da Rádio Cantão. Hoje estou aqui, Jonathan, secretário municipal de Educação, Cultura, Lazer e Desporto, para falar com vocês um pouco sobre o retorno então das atividades junto à Secretaria Municipal de Educação para o ano de 2026, preparando, portanto, o retorno do ano letivo de 2026. Hoje pela manhã, então, vou compartilhar um pouco com vocês sobre esse retorno que nós tivemos, então, dos nossos professores já nesta semana, a nossa organização das escolas, dentre as reformas e organizações que nós estamos realizando enquanto Secretaria Municipal de Educação, também alguma questão da organização pedagógica, o atendimento das EMEIs, das creches, e também alguma demanda referente ao setor de esportes também no nosso município. Dizer então que do dia 2 ao dia 10 de fevereiro agora acontecem as jornadas pedagógicas dos professores e monitores da Secretaria de Educação, junto também com o pessoal da equipe técnica da Secretaria, as equipes do transporte escolar, também a questão dos monitores, auxiliares de serviços gerais, que já retornaram então às suas atividades após um período de férias aí no mês de janeiro. Nesse sentido, gostaríamos de destacar algumas ações, né, que nós desenvolvemos enquanto secretaria. Voltamos já na metade de janeiro com a equipe técnica da secretaria, voltamos ao trabalho para alinharmos alguma organização e reorganização das nossas escolas, EMEFs e EMEIs, então, da nossa rede municipal de ensino. Também os diretores das escolas voltaram um pouco antes, tendo em vista o remanejo que está acontecendo na nossa rede municipal. No ano passado, portanto, a gente teve as conversas com as famílias e diálogos junto às unidades escolares da Escola Cristo e da Escola São José, onde então, agora no mês de janeiro, nós tratamos da organização das salas de aula, também dos espaços físicos das escolas, para que os alunos possam ser atendidos da melhor forma possível, tendo em vista então que a Escola Cristo passará a atender os alunos do pré de 4 anos até o 5º ano do ensino fundamental e a Escola São José então do 6º ao 9º ano. A Escola Cristo com o turno do currículo no turno da tarde e a Escola São José no turno da manhã. No contraturno, a partir de março, então, definido com a equipe da secretaria, estaremos organizando as atividades do turno integral, que será ofertado no contraturno, dentre as escolinhas municipais, também as atividades de reforço escolar, atividades de oficina de música, isso serão oferecidos então no turno integral, turno complementar, portanto, das aulas dos estudantes. Então, na Escola São José, essas atividades complementares serão ofertadas no turno da tarde para os alunos, nas terças, quartas e quintas-feiras, e nos mesmos dias, portanto, no turno inverso, turno da manhã, na Escola Cristo, tendo a possibilidade, então, dessas atividades para esses alunos. Então, toda a escola, toda a equipe já está se organizando, desde material, mobiliário, a questão das bibliotecas, dos materiais didáticos, né? Eles foram realocados neste período para garantir que, neste retorno, então, nós teremos esse atendimento aos nossos estudantes. Nesse sentido também, passamos por algumas outras organizações das demais unidades de ensino, tendo em vista que nós ampliaremos este ano a nossa demanda do turno integral, onde a EMEI Viva a Vida ela passará a atender então o pré de 4 anos, 2 turmas de turno integral e uma turma de turno parcial no turno da tarde, onde então o pré de 4 anos aqui na sede do município, até o ano passado, em 2025, ele era atendido todo em parcial na MF Rig. Então, a partir desse ano, pré de 5 anos, passa a ser atendido na EMEI Viva a Vida, pré de 4 anos, perdão, passa a ser atendido na EMEI Viva a Vida em 2 turmas em turno integral, ampliando assim a nossa porcentagem de alunos em turno integral e cumprindo então com a meta estabelecida pelo Ministério da Educação. Nesse sentido também, nessa logística,
a gente passa também a atender ao pedido das famílias, né, que são crianças ainda pequenas, de 4 anos, onde então auxilia no sentido de que muitas famílias não tinham, que trabalham no comércio, né, e em demais setores, não tinham onde deixar essas crianças no contraturno, precisavam então ficar com uma avó, ou então arrumar uma tata, né? Hoje, então, nesse sentido, a gente passa a atender essa demanda, ofertando, então, essas turmas em turno integral. Nesse sentido, também, com essa reorganização, as turmas da etapa de educação infantil de 0 a 3 anos, elas passarão a ser atendidas na E-mail Raio de Sol, a qual está passando por uma ampliação de salas de aulas e de espaços, né? E que está então em fase de conclusão esta obra dessa ampliação e que em breve então o início previsto das aulas é para o dia 11 de fevereiro e buscaremos que até esta data esteja tudo organizado. Ela está em fase de conclusão, esta obra, né, faltando alguma pintura ainda, mas já acredito que no dia 11 estará tudo ok para o início das aulas. Nesse sentido também, a equipe já está se preparando para esses espaços, para receber esses alunos também. O mobiliário também já foi organizado para poder então atender com essa reorganização também aqui na sede do nosso município. A escola Rieger, portanto, também tivemos algumas alterações e mudanças no sentido da biblioteca que ali se encontrava. A gente readequou algumas salas de aula para atender melhor aos alunos, para que eles tenham um espaço apropriado para a leitura. Também está sendo mexido nessa questão, onde eles terão esse espaço tão rico, né, enquanto pedagogicamente falando, para conseguirem realizar a leitura e as atividades. Também é importante dizer para a comunidade que nós tínhamos a biblioteca pública alocada então aqui junto ao centro administrativo e que no ano passado então com a inauguração do espaço do empreendedorismo aqui no município ela foi então desativada inicialmente e que agora então neste retorno com essa reformulação da biblioteca da Escola Rieger nós teremos então um atendimento da biblioteca pública junto à biblioteca da Escola Rieger, com atendimento então ao público que deseja retirar livros ao longo da semana. Dizer que isso também é uma conquista para nós no sentido que nós vamos ter então esse espaço aberto para a população retirar os livros, em vista que aqui né, no centro administrativo nós tínhamos algumas limitações de horários, né? Nós tínhamos alguns dias específicos que as pessoas eram atendidas. Lá, como existe o funcionamento então da escola de segunda a sexta, então estará aberto para a retirada dos livros para as pessoas interessadas, portanto, né, desde jovens, adultos, enfim, que desejam retirar seus livros, estarão juntos ao acervo da biblioteca da Escola Rieger. Nesse sentido também, esse espaço, né, ele vai ficar apropriado para essa atividade. Também no que se refere às atividades pedagógicas de gestão escolar, as equipes estão se organizando para receberem então os alunos a partir do dia 11 de fevereiro, que marca, portanto, o início do nosso ano letivo. Este ano, novamente, então, o nosso foco, enquanto Secretaria Municipal de Educação, é no quesito pedagógico das nossas escolas, buscando qualificar as gestões escolares, também o nosso quadro de professores, uma intensa formação para que possam, né, junto aos projetos das escolas, desenvolverem o seu trabalho alinhados à proposta então da BNCC e daquilo que se propõe a cada etapa de ensino. Dizer que as formações da Semana Pedagógica foram pensadas carinhosamente em cada etapa de ensino, desde a educação infantil, anos iniciais e anos finais, para que possam então aproveitar ao máximo essa formação e também levar esse aprendizado para o seu planejamento, para com a atividade com os alunos, portanto.
Então esse é o nosso olhar esse ano, é bastante focado na parte pedagógica, para que possamos então atender as demandas educacionais do nosso município. Também dizer que já estão, muitos pais e famílias já estão perguntando sobre a questão do transporte escolar. Nós já tivemos então a equipe do transporte escolar, a professora Débora, que auxilia nessa demanda enquanto supervisão na secretaria, junto ao chefe dos motoristas, que assumiu então nessa semana, o Josemar Richter. Estamos dialogando, conversamos também com a nossa empresa terceirizada, o Cecília Tour, e estamos alinhando os roteiros. Fazer um pedido às famílias para que tenham um pouco de calma agora neste início. Os nossos roteiros, eles, com essas alterações na rede municipal, a gente sabe que a gente vai ter também alterações nos nossos roteiros, e nós vamos iniciar, portanto, o nosso roteiro do transporte, e eles vão indo sofrendo modificações ali no início, né, de roteiros, de rotas, de lugares que o transporte então vai passar pelo nosso município. Então não se preocupem, as demandas serão atendidas. A gente sabe que gera esse estresse no início do ano, né, e tanto para as famílias quanto para os motoristas, por vezes, né, dizer para os alunos já esperarem uns minutinhos mais cedo nas suas paradas de ônibus, para que não percam o ônibus para vir à escola, né, em virtude que esse horário ele não está bem definido como ele vai acontecer posteriormente. Então, iniciaremos as rotas conforme no ano anterior, né, e, claro, com aqueles ajustes, então, daqueles alunos novos que estarão embarcando no nosso transporte escolar. Mas dizer para as famílias mais uma vez, tenham um pouco de calma, né, neste início, para que a gente consiga, portanto, ajustar da melhor forma. Tem o contato da Secretaria de Educação, que vocês podem entrar em contato ou vir até a Secretaria conversar conosco, para a gente tentar dialogar e entender as realidades. Nosso município ele tem uma extensão muito grande, né? E a gente sabe que dialogando a gente consegue então chegar num denominador comum para atender as demandas da nossa população. Falando um pouco dos nossos projetos educacionais, então, que temos ao longo do ano, junto à Secretaria Municipal de Educação. Então, nós temos projetos que seguem de vários anos já, mas que a gente mantém, então, para este ano, que a gente tem o projeto do quarto ano, que é sobre o município, né, o nosso município, conhecendo melhor o nosso município. Também o quinto ano tem o projeto das missões, conhecendo a região das missões. Junto também ao projeto do quarto ano, a gente tem a Autoridade Mirim, que foi instituído na Câmara no ano passado e que teve resultados muito positivos nesse sentido. E alguns projetos obrigatórios que a gente adota desde a etapa da educação infantil até o nono ano, que, por exemplo, são o projeto de leitura, né, que ele é bem estruturado dentro dos níveis de ensino da nossa rede municipal, tendo em vista então as necessidades. Adotaremos, portanto, 15 minutos de leitura diárias, né, junto à nossa rede municipal, onde cada escola então vai parar um período, né, de 15 minutos no seu dia, na sua manhã ou tarde de aula, para fazer então a leitura. Entendemos que o processo de leitura ele é extremamente importante para o desenvolvimento dos nossos estudantes, tendo em vista que esta se qualifica, né, o processo de ensino e aprendizagem, e também desenvolve a argumentação, né, a problematização junto aos estudantes. Também junto a esse projeto de leitura e a leitura diária, os professores de língua portuguesa estarão trabalhando a produção textual, onde o aluno então pode desenvolver também o seu pensamento junto a essa questão. Entendemos como muito importante essa questão de realizarmos uma escrita posteriormente a esta leitura, né, como forma de garantir a aprendizagem dos nossos estudantes. Nesse sentido também, este ano uma novidade, né, para a nossa rede municipal de ensino quanto ao projeto de iniciação científica. Ano passado nós já realizamos em toda a rede municipal, desde a educação infantil até os anos finais,
o projeto de iniciação científica paulistana, onde cada turma, junto com seus professores, realizou um projeto buscando uma investigação, algo que buscasse desenvolver, então, a iniciação científica no âmbito da escola, né? Então, nesse sentido, ano passado, a Escola Cristo, ela já contava com um programa bem estruturado, que é o programa União Faz a Vida, que é uma parceria com o Sicredi, com a cooperativa Sicredi, e este ano ficamos muito felizes, na verdade, no final do ano passado já, em conversa com a supervisora Tânia, junto ao Sicredi, ao gerente Marcelo e também a Roseli, que é a nossa assessora direta que vai nas escolas. Nós então aderimos para mais 2 escolas, onde, no caso, a Escola São José e a Escola Rieger, onde nós teremos então o programa União Faz a Vida nessas 3 instituições. O programa União Faz a Vida ele é um programa que já acontece em vários municípios da região, é um programa consolidado no que tange a iniciação científica dos nossos estudantes. Ele é muito importante, pois ele traz essa abordagem da investigação, da problematização em sala de aula, onde parte do aluno a questão, o problema da pesquisa. Então, a gente avalia como muito importante esse projeto sendo desenvolvido na nossa rede municipal. Além disso, o próprio programa, junto ao Sicredi, ele fornece mensalmente em todas as nossas unidades escolares uma assessora que ela vai trabalhar diretamente com os professores, tanto no período da manhã quanto da tarde, trabalha esse período mensalmente com essa abordagem, então, do desenvolvendo os projetos junto aos professores e às turmas. Então, é um projeto de grande relevância para a educação básica, tendo em vista que propicia essa aprendizagem, né, neste campo. Dizer então que até segunda-feira, dia 9 e 10, os professores estarão em formação junto a esse programa com a assessora, tendo em vista que muitos professores ainda não vivenciaram a realidade desse programa, o processo metodológico que ele envolve, né? Então, a partir de segunda-feira, então, segunda e terça-feira, eles estarão desenvolvendo essa formação continuada em relação a isso. Também dizer que o município, a Secretaria de Educação continua com o programa Acerta Brasil para o ano de 2026. Esse programa ele é aderido pelo município como forma de qualificar a formação dos professores e principalmente com material com foco na língua portuguesa e na matemática para as avaliações externas que nós recebemos, tanto o SAERS quanto o SAEB. Como no ano passado nós tivemos o SAEB, né? Esse ano nós não temos, então, somente no ano que vem, e este ano nós teremos novamente, então, o SAERS, e que são as avaliações a nível de Estado e a nível de Brasil. Então, neste caso, este ano ampliamos uma turma, onde ano passado nós tínhamos então o 5º ano e o 9º ano. Este ano nós ampliamos para o 4º ano também, tendo em vista preparar os alunos com modelos de provas simulados já, para que possam ter um bom desempenho nessas avaliações. Não somente pensando nas avaliações, mas isso é importante frisar. Muitas vezes as famílias acham que é apenas uma avaliação e que a gente está olhando só para o aluno como a nota ou o que ele está evoluindo ou não. Mas nesse sentido, esse trabalho, né, o que se cobra nessas avaliações externas é justamente aquilo que os alunos deveriam saber até essa faixa etária. Aqueles conhecimentos que são trabalhados, por exemplo, até o 9º ano, são cobrados na prova. Então, ele também mede o índice do nosso município em termos de alfabetização, desenvolvimento, né? E em contrapartida também são esses índices que se mostram em todas as etapas de ensino, que também dão os recursos, a percentual de recursos que o município recebe anualmente para o investimento em educação.
Então, a gente não trata isso como um número, né? A gente trata como um investimento necessário para que a aprendizagem também ela aconteça e seja garantida no âmbito da rede municipal de ensino. Então, é uma iniciativa importante. Ano passado iniciamos com essa alternativa e então seguimos neste ano, em 2026, ampliando para uma turma além disso também. Para finalizar, portanto, eu gostaria também de fazer um convite para todos os pais e famílias no dia 10 de fevereiro, agora, na terça-feira, véspera do início das nossas aulas, nós teremos no Clube 7 de Setembro uma palestra para os pais, para as famílias, que vai falar sobre o uso de telas na infância, com o neuropediatra, o Dr. Guilherme Renz, é um profissional renomado nesta área, falando sobre a questão do impacto das telas na infância e na adolescência, e ele estará fazendo uma fala, então, para as famílias, todas as famílias da nossa rede municipal de ensino. Então, fica o convite a todos os pais dos alunos da nossa rede municipal para que participem desse momento que será de extrema importância e valia. Dizer também que neste dia nós teremos o pronunciamento de algumas autoridades, como o prefeito municipal, o secretário, falando sobre algumas novidades do ano. E também, neste dia, nós teremos a entrega dos kits escolares, que inclusive já foram divulgados para as famílias, para poderem se programar e comprar, né, os demais materiais faltantes. Então, nesse sentido, neste dia, nós teremos a entrega dos kits escolares para todas as famílias e também teremos essa palestra com o Dr. Guilherme Renz. Também dizer que serão organizados alguns roteiros de transporte, principalmente na questão do interior, onde nós temos pessoas que a gente sabe que não tem como fazer esse deslocamento, então podem chamar a diretora da escola, seja a diretora Andriele ou a diretora de Clay, da Escola Cristo e São José, para que a gente possa organizar o transporte escolar para as famílias que não têm como se deslocar, então. Então fica esse convite, é uma palestra de abertura do ano letivo e que os pais presenciem esse momento e também venham retirar os kits escolares dos seus filhos de todas as etapas de ensino, da educação infantil de 0 a 3 anos, da etapa pré-escola, pré de 4 e 5 anos, do primeiro ao quinto ano dos anos iniciais e dos anos finais do sexto ao nono. Dizer também que, enquanto tange ao setor de esportes, né, que também faz parte da Secretaria de Educação, nós tivemos, então, final de semana, a CareFest Missões, onde as escolinhas também tiveram a sua participação no jogo do refri, né? Então, tivemos uma boa participação dos nossos estudantes que participam das escolinhas. Dizer para eles também que a previsão do retorno das escolinhas é para o mês de março, início do mês de março, e então o coordenador de esportes estará organizando esse grupo, o Igor, que iniciou também nessa semana, organizando esses grupos junto às famílias para posteriormente então iniciarmos ali em março essas atividades. Também dizer que já realizamos na semana passada uma reunião com os representantes das equipes esportivas do nosso município, organizando então um campeonato municipal de futebol 7, que vai ocorrer então na Sociedade Clube 7 de Setembro, aqui na sede do município, no campo ao lado, né? E também já foram entregues as fichas, já foi realizado a organização do regulamento e então até semana que vem, dia 9, né, nós teremos então na segunda-feira a reunião para a entrega das fichas e também o sorteio das chaves para iniciarmos então esse campeonato. O campeonato tem previsão de início para 20 de fevereiro, né, onde então ele vai ocorrer em conversa com as equipes, ele vai ocorrer sempre nas quartas-feiras à noite e nas sextas-feiras à noite. Então, as equipes ainda que têm interesse podem procurar a Secretaria Municipal de Educação para dialogar e também
se conhecerem, né, o regulamento desse campeonato, e quem desejar então inscrever sua equipe ainda pode fazer então agora ao longo desses dias até o dia 9. Então fica o convite aí para todos que possam participar. E desde já desejamos a todos um ótimo ano letivo, que possamos iniciar no dia 11 junto aos nossos estudantes com muita alegria e energia positiva para este ano, e que possamos construir muitas aprendizagens aí no ano de 2026.